E eu quero continuar falando sobre a igreja, até porque não tem como vivermos um grande avivamento individual. Eu posso ser um cristão fervoroso, mas o avivamento ele vai ser derramado não só sobre uma vida apenas, e sim sobre uma igreja local, sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma nação. Então eu quero acreditar que nós temos muitas lições no Novo Testamento de igrejas que realmente viviam intensamente o amor de Cristo, viviam intensamente a palavra de Deus. E hoje eu queria extrair de uma igreja, que é a igreja de Tessalônica, algumas lições para nós de uma igreja avivada. Algumas lições para nós de um povo realmente cheio do Espírito Santo, de um povo que desejava o avivamento. Mas, como eu mencionei na semana passada, Deus ele quer restaurar na nossa vida o amor a cada dia pela igreja dele. A igreja não é nossa, a igreja não é de uma denominação, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo. E é importante a gente amar a igreja de Jesus Cristo, para que possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então, eu te convido a abrir nessa noite a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e eu quero ler do versículo 1, do capítulo 1 ao versículo de número 10. O tema da minha mensagem é resgatando a paixão pelo noivo, por meio da sua noiva. Resgatando a paixão pelo noivo, por meio da sua noiva. Eu só posso me apaixonar pelo noivo se eu sou uma noiva profundamente apaixonada por ele. Você é noiva de Jesus? Você é noiva dele? Nós somos noiva de Cristo. Nós estamos esperando o noivo chegar. E aí nós temos um papel lindo a desempenhar. Inclusive, ainda antes da leitura, eu quero indicar para você, ouça uma aula que foi dada nessa semana. Nós temos trabalhado sobre a igreja, a doutrina da eclesiologia, a doutrina da igreja. E nessa semana, geralmente os alunos gravam algumas aulas, mas ela foi muito significativa. Foi muito significativa. Tratamos o poder da igreja. O poder da igreja. A igreja local, ela tem um poder extraordinário. Ela tem um poder que não é o poder nosso, humano, é o poder de Deus, porque ela é a igreja de Deus. Então, pegue com os seminaristas o canal do áudio no YouTube, no Gmail e etc e tal, e ouça essa mensagem ou veja depois na nossa página no YouTube, que eu quero estar postando. Abriram suas Bíblias? Antes da leitura, vamos orar? Pai, abençoa essa noite, fala ao nosso coração e ministra a Tua palavra às nossas vidas. Obrigado a Deus pelo Dia das Mães, que celebramos hoje, e é muito oportuno porque hoje estaremos falando também da Tua noiva, a igreja, e a nossa relação para contigo, que é o noivo. Abençoa a minha vida, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de cada um que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo estão escrevendo a uma pessoa? Não. A uma igreja na cidade de Tessalônica. Versículo 2. Prestem bastante atenção do 2 ao 10. Como essa igreja era valorosa. Como essa noiva era adornada. Você já viu uma noiva feia? Despenteada?
os dentes sujos, maquiagem borrada, vestido rasgado, fedida, cheirando CC. Imagina essa cena. O que se espera de um casamento, irmãos? Por mais pobre que seja essa pessoa, se espera que ela esteja bonita, dando o melhor que ela pode para o seu noivo, fazendo o máximo possível. Pode ser uma maquiagem simples, um perfume simples, mas por mais singelo que seja essa noiva, ela faz o seu melhor para se encontrar com o seu noivo. Presta bastante atenção nessa leitura, porque essa leitura vai nos dar dimensões do que nós devemos ser na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está assim, uma noiva despenteada, sabe, irmãs, aquelas que precisam de passar a chapinha logo cedo? Você vai escovar o dente e assusta, ai meu Deus do céu. Não é? Tem irmãs que não. Tem irmãs que, esses dias a Nídia, ai meu Deus, esqueci de pentear o cabelo. Eu falei, amor, não dá nem para perceber. Cabelo bom, cabelo bonito. Mas tem irmãs, ai meu Deus, será que alguém reparou? Eu falei, moça, se você tivesse o cabelo feio, você era a primeira a reparar. Logo cedo, pá! Né? Já tomaria um susto. Já pensou uma noiva assim, sem chapinha? Meu Deus! Ia ser uma noiva do terror. E muitas vezes, irmãos, nessa introdução, olha só, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque muitas vezes a gente quer um avivamento, mas a gente está esperando o noivo como? Mal cheirosa, com as roupas fedidas, sujas, despenteada, mau hálito. Unhas por fazer, pés por fazer. E estamos esperando que esse noivo entre e se alegre com o tamanho monstro que ele vai se encontrar. A gente ri, né? Mas essa avaliação é para a nossa igreja e para cada um individualmente, amém? Porque esse texto, essa igreja, é desafiador. Vamos ler. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Eu dou graças, Silas, Timóteo, por lembrar sempre de vocês, por todos vocês diante de Deus, porque vocês têm uma fé regada de operosidade, ou seja, labor. Uma fé linda. Continuando. Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Em outras palavras, o evangelho chegou com poder até entre vocês. E ele continua entre vocês. A fé de vocês é uma fé admirável, regada de operosidade, de abnegação. O amor de vocês é um amor de fato. Vocês são pessoas que vivem uma abnegação. O que é isso? Não fazem a vontade de si. Crucificam o seu eu, o ego. Olha, o amor que vocês têm é imenso, a firmeza de vocês é maravilhosa e a esperança em Jesus é linda. 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, vocês
receberam a palavra por nosso intermédio, e vocês não só receberam a palavra do nosso intermédio, mas se tornaram imitadores nossos. De quem? Paulo, Silas e Timóteo. Quem eram esses três? Eram apóstolos, irmãos. Silas também era um apóstolo. Timóteo, mais um pastor do que apóstolo. Barnabé era apóstolo. Silas era apóstolo. Timóteo, pastor. Mas o melhor pastor de Paulo, quase um apóstolo. Aqui, ele encabeça como também coautor junto com Paulo. Em outras palavras, vocês estão imitando o meu proceder, o proceder de Silas, Silvano, e de Timóteo. E não só o nosso, mas estão imitando o nosso Senhor. Olha que coisa linda. Detalhe, e ainda ele continua dizendo aqui, que vocês receberam a palavra no meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Ou seja, estão tendo dificuldades, estão tendo tribulação, e estão regados de alegria no Espírito Santo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Olha, já pensou o apóstolo Paulo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui é o apóstolo Paulo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falando isso para mim, para você. Puxa vida. Você é exemplo dos apóstolos. A palavra de Deus chegou com vocês com tribulação e vocês continuam. Cheios do Espírito Santo, cheios de fervor, cheios de alegria. Oh, meu Deus. Quer galardão maior que esse? Meu Deus. Se ser um crente bem-sucedido, se ser um espelho já é alguma coisa magnífica, imagina ouvir isso do próprio Deus. Continuando, versículo 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha que coisa fantástica, amados, que coisa fantástica. Vocês, irmãos da igreja de Tessalônica, são a referência em toda a Macedônia e toda a Acaia. Não tem crentes como vocês. Não tem obreiros como vocês. Não tem seminaristas como vocês. Não tem diáconos como vocês. Não tem músicos como vocês. Oh, Pai amado, que coisa fantástica. Ouvir isso do próprio Espírito Santo de Deus, pelas palavras do apóstolo eleito do Senhor. Puxa vida. Continuando. 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa nenhuma. Olha, o exemplo de vocês é tão maravilhoso e tão grande, que não só ficou na Macedônia e Acaia não, mas foi por muitos lugares. Estão comentando da fé de vocês. E a fé de vocês é uma fé tão linda. E as obras de vocês, e o conhecimento de vocês, e a profundidade de vocês, que eu não preciso dizer mais nada. Não preciso nem pregar. Você já sabe tudo. E detalhe, não é fé intelectual. Vivem tudo. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? E você poderia dizer assim comigo, porque eu quero ser alguém assim, irmãos. Jesus, eu quero ser alguém como esses crentes de Tessalônica. Amém? Eu quero, irmãos. Olha, que o Senhor não me dê riqueza, que o Senhor não me dê mais dom nenhum, se for da onisciência dele. Que o Senhor não me dê mais nada, mas que Ele me faça pelo menos ser alguém como um desses homens que foram elogiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso me basta. Saber que eu estou tendo uma vida como Ele quer. É claro que reconheço, ainda não estou vivendo assim, porque Deus nunca falou comigo assim. Dessa forma não, já falou muitas outras coisas, mas esse é o meu alvo. Ser de uma igreja assim, ser pastor de uma igreja assim. Porque olha, está chegando em todo lugar. Está chegando, e eu, Paulo, não precisava nem falar mais nada, mas como ele era pregador, como ele era pastor, e como já brincaram, né? Porque lá em Apocalipse está dizendo que lá no céu fez silêncio durante 30 minutos. Aí alguém disse, lá nessa hora não tem pastor nem mulher. Mas Paulo,
como ele era um pregador, ele amava pregar e ensinar, ele escreve não só a 1 Tessalonicenses, mas a 2 Tessalonicenses. Em outras palavras, sempre há algo a acrescentar. Porque não há algo que já esteja bom que não possa ser melhorado. Amém, irmãos? Mas ele fala isso não é da boca para fora, aqui não é ensaio literário, não é. Aqui é elogio. Irmãos, Paulo era alguém muito verdadeiro. Se ele tinha uma repreensão a fazer, ele fazia. E se ele tinha um elogio a fazer, ele fazia. Porque era Deus conduzindo ele. Paulo não escrevia por erudição humana, intelecto. Ele escrevia guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vê lá em 1 Coríntios, quando ele vai dar uma sugestão dele, ele fala, agora não, Senhor, mas eu, Paulo, quero falar tal coisa. E aí ele fala, agora é o Senhor. Paulo, como Pedro, como João, como cada escritor do Novo Testamento, sabiam que estavam sendo canais da revelação de Deus. Não existe essa possibilidade de, não, eu escrevi achando. Não, eles sabiam que o Espírito Santo veio sobre eles e que eles estariam sendo profetas da revelação de Deus. Então, quando ele escreve isso, ele não está escrevendo aqui que nem aquele político, ou aquele pastor político que quer o apreço de todo mundo, porque Paulo não era assim, irmãos. Paulo falava o que tinha que ser dito, como tinha que ser dito. E aqui ele estava dizendo algo guiado pelo Espírito Santo. Olha, vocês estão tão bem, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Doutrina do amor, vocês manjam muito bem porque vocês vivem. Doutrina da graça, vocês manjam muito bem porque vocês vivem. Doutrina da santidade, vocês manjam muito bem porque vocês vivem. Qualquer doutrina bíblica, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia e todas as demais, vocês manjam porque não é só intelecto, é vida. E é testemunho, estão comentando ao vosso respeito. Versículo de número 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Está falando, olha, vocês eram idólatras, mas vocês se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Você pode dar um glória a Deus? Versículo 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? E aí Paulo trata da epístola. Eu queria deixar isso, porque nessa noite eu quero falar um pouco sobre a nossa paixão pelo novo. Por que essa igreja conseguia ser bem-sucedida, irmãos? Porque essa igreja era uma igreja que alegrava tanto Jesus, dava um testemunho tão bom. Porque a paixão deles pelo noivo não era simplesmente um amorzinho qualquer. Era um grande amor. Era uma paixão e um amor que se mesclavam no meio de tribulação, de conhecimento, de obediência e de posicionamentos. O tema da minha mensagem é resgatando a paixão pelo noivo, por meio da noiva. E hoje eu quero defender a seguinte tese, que é um pensamento não meu, mas de Agostinho. Ele dizia assim, quem não ama a Deus como pai, e não ama a igreja como mãe, não entendeu ainda direito o propósito de Deus. Quem não ama a Deus como pai, e a igreja como mãe, não entendeu o propósito de Deus. Lutero foi muito feliz nessa afirmação, porque a igreja tem esse papel de esposa ou noiva de Cristo. Deixa eu ainda nessa minha introdução dar uma explicação aqui, falando sobre a noiva, porque de repente você fala assim, mas eu sou uma noivinha simples, pobre. E para Jesus não importa a sua conta bancária. Para Jesus não importa os seus currículos. Para Jesus não importa o seu tamanho, a sua erudição. Para Jesus o que importa é se você, como noiva, e eu como noivo, e nós como igreja, como noivas, somos loucamente apaixonados por Ele. Para Jesus não importa o tamanho da igreja, aqui eu quero fazer uma defesa, irmãos. Para todas as igrejas de Jesus Cristo.
para as megas igrejas de Jesus Cristo no planeta, igreja de milhões, igrejas que estão na mídia, igrejas riquíssimas, como para as igrejas que são pobres, de pau a pique, de barro, de sapé. Igrejas que se reúnem numa casa, ou quem sabe num presídio. Igrejas que se reúnem aonde há uma igreja estabelecida, com ordem e decência, há um líder, há um rebanho que vive a palavra de Deus. Essa é uma noiva de Jesus Cristo. E não importa o tamanho dela, se foi organizada corretamente, se foi um missionário enviado, um obreiro enviado para um lugar e ali aquele obreiro começa a ganhar vidas, discipular aquelas vidas, batizar aquelas vidas, é uma igreja de Jesus. Se foi instituída por Deus, separada por Deus, não importa se é rica, se é pobre, se é inteligente, se é inculta, se é bonita, se é feia, se é alugado o prédio, se não é, se era um boteco aquele lugar, é a igreja de Jesus Cristo, é noiva de Jesus. E se é noiva de Jesus, ela tem a possibilidade de amar a Jesus, de ser loucamente apaixonada por Jesus, de ser alguém que fale assim, eu quero esse noivo acima de todas as coisas. Por isso que Agostinho foi feliz na sua temática. Ele disse amar a Deus como Pai. E a igreja? A igreja, eu faço parte da igreja. Ela é a noiva, ela é a mulher, ela representa quase como o papel de uma mãe. Aí a gente entende. Tem pessoas que só vêm à igreja, mas não entendem o papel da noiva. Quem sabe essa metáfora de mãe possa te auxiliar nos dias da mãe, a importância da igreja na tua vida. Porque um dia você foi acolhido numa igreja. Você foi amado por uma igreja. Você foi cuidado por uma igreja. Você foi carregado no colo por uma igreja. Você cresceu numa igreja. Agora, quem sabe você está numa adolescência rebelde. Está na hora de ouvir a sua mãe de novo, te puxar a orelha. Quem sabe o seu pai. Para quê? Para você poder amar a sua família local. Porque daqui uns dias você vai gerar mais novas ovelhas. Para que esse processo continue crescendo. E felizes são aqueles que realmente amam a sua igreja. Porque eles estão vivendo um plano que não é nosso. É o plano de Deus. A igreja de Tessalônica foi uma igreja aprovada por Paulo. Aprovada por Silas, aprovada por Timóteo e aprovada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser uma igreja assim, e você? E aqui no Novo Testamento, quando a gente fala da figura da linguagem da noiva, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de entrarmos nos pontos. A noiva, nos dias bíblicos, ela não era apenas uma namorada. A noiva já era praticamente a esposa. Nos dias bíblicos, quando um jovem pedia a mão da moça em casamento, começava-se uma paquera. E aí ele ia, e não só pedia em namoro, mas depois ele pedia em casamento. E eles marcavam a data do noivado. O casamento começava nos dias bíblicos no noivado. Já estava separado só estava aguardando o dia. Em outras palavras, era uma maneira de se fazer todo o preparativo para aquele dia. Então, geralmente, já estavam praticamente casados. Não tinham relacionamento sexual, mas aquela mulher já era daquele homem e aquele homem já era daquela mulher. E só faltava o dia do casamento oficial. E essa metáfora da noiva tem muito a ver com a gente, porque hoje você é noiva de Jesus. Na hora que você aceita Jesus, e olha a importância de aceitar Jesus, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você já está com a data marcada para se encontrar com o noivo. Porque a palavra de Deus, em Apocalipse, fala que no ressoar da última trombeta, nós que estivermos vivos, nos arrebataremos e seremos encontrados com Jesus nas nuvens. E ali entraremos nas bodas do Cordeiro, ou seja, na grande festa do noivo com a noiva. Mas a Bíblia já fala que você é noiva. Em outras palavras, você já é propriedade do noivo. Você já pertence ao noivo. Você não é mais seu mesmo, aleluia. Por isso que olha como é lindo isso.
isso? E essa figura de linguagem é uma doutrina maravilhosa. Por quê? Porque você foi selado pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado por Ele. Você foi dado para Ele. E por isso você é protegido por Ele. Por isso você é guardado. Por isso você é abençoado. E por isso que não importa o tamanho da igreja, o número de membros, se é um marido e uma só esposa, se é um marido e um lar, ou se é uma igreja de centenas de milhares, você é noiva de Jesus, selada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo isso remete também a um temor. O diabo sabe que você é noiva de Jesus, e ele quer macular suas vestes. Ele quer te deixar feia, ele quer te deixar desfigurada, e ele quer que você adultere a sua fidelidade. Pastor, mas como assim? No Velho Testamento, quando o povo de Deus saía dos caminhos de Deus, o próprio Deus dizia que a atitude dessa pessoa, presta bastante atenção nisso, irmãos, a atitude dessa pessoa ir aos ídolos ou ir ao pecado, espiritualmente falando, isso era um adultério. Deus não só vê um desviado como um desviado, coitadinho. Deus vê ele, na dimensão espiritual, como um adúltero, como um prostituto espiritual. Porque você é propriedade dele. E você foi se enamorar de outros ídolos, que não te fez, que não tem o poder de te abençoar, que são mentiras e são demônios. E por essa razão, nós temos um dever e um nome a zelar, não só como cristão, mas como a igreja de Cristo. Amém, queridos? E agora, meu primeiro ponto, falando sobre essa mãe local, sobre essa noiva. Em primeiro lugar, não julgue a igreja. Ela não é sua. Ela é do noivo. Cuidado. A gente tem uma mania muito grande de julgar. Não julgue. A noiva não te pertence, não me pertence. A noiva é do noivo. Cuidado para não tecer comentários injuriosos contra o noivo, porque é a noiva dele, não nossa. Uma única ilustração sobre isso, porque muitas vezes a gente vê noivas realmente que estão fora dos padrões de Deus. Então, o que nós podemos dizer, olha, avaliando as Escrituras, elas estão fora das Escrituras. Avaliando as Escrituras, essa noiva está despenteada, com mau hálito, com roupas rasgadas, com axilas cabeludas, perna peluda, e está de bamba cabeção com vestido de noiva. Está horrorosa. Avaliando pelas Escrituras, agora é o noivo que vai julgá-la, não eu. Amém, igreja? Eu não quero fazer parte dessa noiva, porque, afinal de contas, olha a performance dela. Se ela pelo menos fosse lá no Márcios e desse um trato, com certeza ela iria sair diferente. Amém, Márcio? Aleluia. Por pior que ela pareça, irmãos, por que eu estou falando isso, gente? A gente tem essa mania de julgar. Quer ver um exemplo, irmãos? A gente vê um culto africano. Nossa! Coisa horrorosa, todo mundo pulando dentro da igreja. Porque, irmãos, eles começam lá e de repente, e o pastor, e todo mundo, e dança e pula. É noiva de Jesus, gente. É noiva de Jesus. É noiva de Jesus. Simples, feliz. Aí você vai numa outra igreja, que está tendo um coral maravilhoso e são tradicionais. Aí você sai, meu Deus, é tudo desviado, não dá um glória a Deus. Irmão, é noiva de Jesus, quietinha. É noiva de Jesus. Cada um tem uma performance. O importante não é a performance estética, mas se ela está firmada na palavra de Deus. Se ela ama o noivo. Se diante da luta ela resiste à provação. Aí... glória seja dada ao Senhor. Mas se ela está fazendo coisas que maculam o espírito dela, se ela está fazendo coisas que denigrem o noivo, o nome dela, a reputação dela, aí sim a gente deve avaliar os frutos, nunca julgar. Nós não podemos julgar, irmãos, porque com a mesma medida que julgamos, seremos julgados. Amém? Mas nós somos avaliadores de frutos. Jesus disse que de uma boa árvore dar bons frutos.
Se espera comer coisas boas de árvores boas. Ora, se uma árvore, um pé de laranja está dando limão azedo, tem alguma coisa errada. Então nós somos apenas avaliadores, mas não somos ceifadores. Não somos aqueles que colhem, como disse o Senhor. O joio e o trigo será colhido pelos anjos no dia do grande julgamento. Amém? O trigo será colocado no celeiro e a palha e o joio será queimado no fogo inextinguível. Amém, queridos? Não julgue. Só uma citação, como eu disse há pouco, a igreja de Laodiceia. As 7 igrejas do Apocalipse, 5 delas receberam profundas exortações. 2 delas não tiveram exortações. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja morna. E ela recebe uma profunda exortação do Senhor. E a descrição bíblica é: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E eu nunca mais me esqueço. Na minha aula de Novo Testamento com o pastor Enéas Torini, nos meus dias de seminário, ele dizia: preste bastante atenção no texto. Ele está a ponto, mas ainda não vomitou. Porque nós temos essa mania de falar, tal igreja de Laodiceia. Mas é de Jesus. E a gente muitas vezes não pode vomitar o que Jesus não vomitou. Ele está a ponto. E que Deus tenha misericórdia de nós, de receber tamanha repreensão. Mas a igreja é dele. Amém, queridos? Não julgue. Não julgue. Segundo ponto. Não se afaste da noiva ou da mãe. Ela é sua morada. Ela é o seu aprisco. Em outras palavras, usando uma outra metáfora, ela é o corpo de Cristo. Se o teu coração tem sido tentado de se afastar da noiva de Jesus, repreenda em nome do Cristo ressurreto. Como diz o texto aos irmãos hebreus, a epístola aos hebreus, possivelmente de Paulo, escrita aos hebreus, foi escrita para irmãos judeus que estavam esmorecendo, estavam desfalecendo, estavam dando vontade de voltar atrás, que estavam com vontade de deixar os princípios de Deus e se envolver com coisas erradas. Então vem o escritor e começa a escrever aquela carta maravilhosa, e depois vai falar sobre a fé, a galeria da fé, Hebreus 11, e vai inflamar aqueles corações, com tantos exemplos, dizendo, não desfaleçam, tenham fé, continuem sendo fiéis, porque Jesus é maior do que o sumo sacerdote, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a lei, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso tudo. E aí ele vai dizer também, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Em outras palavras, não se afaste da congregação, da reunião, não se afaste, porque você afastado será uma presa fácil para o inimigo. Queridos irmãos, eu gosto da metáfora de um braseiro. A igreja local é um braseiro. Como é bom ao adentrar na casa do Pai, simplesmente de receber um abraço de uma pessoa que te ama e que você sabe que ora por você. E depois você ver o cuidado dos irmãos quando você está com o semblante abatido. Alguém olha para você e fala, você não está bem, né? É natural, eu como pastor conheço todos vocês. Eu sei quando vocês estão bem ou não. Raramente eu me engano. Mas os mais íntimos meus, ao me olharem, muitas vezes falam, pastor, hoje o senhor não está bem, né? E aí eu dou um sorrisinho amarelo e digo, hoje eu não estou bem. Os mais íntimos sabem disso. E aí eu já sei que esse irmão vai me colocar de uma forma especial nas mãos dele. Eu sei que a igreja ora por mim, amém? Amém? Pelo menos eu espero. Mas eu sei que existem dias que a gente precisa de muito mais oração. E como é gostoso você ver esse cuidado. Da pessoa olhar para você, te respeitar como autoridade, pai, e dizer assim, eu não sei nem o que eu posso te dizer, pastor, o senhor é meu pastor. Mas eu vou orar pelo Senhor. E eu tenho certeza que essa semana a pessoa, a partir daquele momento, ora muito por mim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica no meu coração. Ó, meus irmãos, eu me lembro de uma ocasião, como poucos dias na minha vida,
Porque, irmãos, eu sou de um vigor que pode vir o que for sobre mim, eu estou de pé. Deus me fez ser assim, eu não me considero melhor do que ninguém por isso. Eu só glorifico Ele porque eu sei que essa é a força dele. Mas em poucos dias da minha vida vem um abatimento tão profundo que eu desfaleço. Nesses meus 26 anos de conversão, isso aconteceram pouquíssimas vezes. Um abatimento tão profundo que eu desmorono. E eu me lembro de um dia que ao sair do emprego eu estava assim. Ruim. E era espiritualmente, não sabia de que ordem ou porquê. E eu peguei o trem. E eu não me lembro se eu estava ouvindo louvores, porque essa é uma prática constante minha, ou ouvindo mensagens. Mas aquilo não passava, e depois de muito tempo, como num piscar de olhos, eu fui tão inflamado pelo Espírito Santo de Deus, que eu comecei a chorar onde eu estava. Do nada. E eu não estava orando, não estava... Foi uma coisa repentina. E quando eu desci na estação aqui de Ferraz do trem, eu encontrei com a Rosinha. E aí ela me viu, ela sorriu. E ela sorriu porque eu falei, tudo bem, minha irmã? Ela entrou, tudo bem, pastor. Olha, hoje, como eu orei pelo Senhor. Aí eu falei, aí me veio o estalo. Porque foi por volta das 5 horas da tarde que eu fui tocado e inflamado por Deus onde eu estava. E aí eu disse assim, que horas foi mais ou menos? Umas 5 horas? Ela falou, foi. De lá eu não parei de orar. Eu falei, Deus seja louvado, porque o Senhor derrama o Espírito Santo dele sobre o seu povo para interceder pelos seus santos, pela igreja. Agora tudo isso aconteceu porque a gente está aqui no aprisco. Porque a gente está aqui no corpo, na noiva. Porque se eu não estivesse aqui, talvez ela nem se lembrasse de mim. Por quê? Porque a gente é brasas vivas. Quando nós nos reunimos e nós nos tornamos mais incandescentes e o nosso coração ferve para a glória do Senhor. Meu irmão, não tema. Simplesmente porque você anda meio faltoso ou dentro do seu coração já está meio desviado e ainda está queimando alguma coisa. É óbvio. Você é uma brasa. Quando ela cai da churrasqueira, por exemplo, ou de um forno, ela continua acesa. Agora eu te digo, por quanto tempo? Alguns minutos ou talvez horas, dependendo do tamanho dessa brasa. E depois? Depois ela esfria, porque ela está sozinha, porque ela não tem outros para esquentá-la. Mas quando estamos juntos, unidos, mesmo se arrastando, mesmo suportando a dor, como essa igreja de Tessalônica aqui, nós queimamos até o último grão dessa brasa, até nos tornarmos pó e o Senhor fazer de novo para a glória do nome dEle. Meu irmão, não se afaste da noiva. Não se afaste da noiva. Ela é a tua mãe. Ela é o lugar onde o Senhor vai te arregimentar para uma grande luta. Lembre-se, um corpo pode viver sem cabeça. Nós somos corpo de Jesus, Ele é o cabeça. E uma cabeça que é Jesus pode ter expressão nessa terra sem corpo? A Bíblia diz que não, porque nós somos o corpo de Jesus. Uma outra metáfora também. A igreja representa Jesus na terra. E não é o indivíduo. É a igreja local. Ela é o luzeiro que queima e brilha para a glória de Deus. Que repreende os demônios em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro lugar. Por ser a noiva de Jesus. Por sermos essa morada, há promessas especiais da parte do noivo para a sua noiva. Uma delas, que trabalhamos nessa semana, é o poder da igreja. A igreja de Jesus é poderosa. A igreja de Jesus é triunfante. A igreja de Jesus é vencedora. Essas são as promessas de Deus, ou como diz o Novo Testamento, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida na terra por meio da sua igreja. Não é por meio do seu apóstolo, ou do seu ungidão, ou de uma igreja local, ou de um irmão que tem um dom especial, mas é do seu povo, a igreja dele. Há um poder especial sobre essa noiva. Há um poder.
Há um poder que faz com que o inferno bata em retirada. Irmãos, guarda isso no teu coração. As portas do inferno não prevalecerão contra o evangelista. As portas do inferno não prevalecerão contra o pastor. As portas do inferno não prevalecerão contra tal denominação, não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a igreja, é a noiva, é essa mãe. Por isso, quem está longe da igreja, ou quem está fora da igreja, ou quem está ausente da igreja, não vai ter promessa. Pastor, mas Deus tem misericórdia? Claro que tem, porque Deus é misericórdia, irmãos. Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus quer salvar aquela vida. Mas as promessas de Deus não se cumprem sobre a vida dessa pessoa. Olha que interessante. Muitas vezes nós imaginamos que a igreja é isso. Olha só, a gente imagina mais ou menos assim. Que a igreja está aqui reunida. Um monte de homem bitolado e de mulher bitolada se reúnem para cultuar um Deus invisível. E há um pensamento que é um tabu, é claro, não é essa a verdade, que o inferno está ali fora e os demônios vindo de todo lado e tal. Porque parece quase isso, porque quando estamos aqui sentimos um poder sobrenatural, etc e tal, e muitas vezes no mundo há uma fúria do inferno mesmo, e dependendo do lugar que você foi, você sente mesmo. Esse negócio de que um lugar é opresso, isso é real mesmo. Tem lugares que você vai que só falta se esbarrar com o capeta e com o tridente. É assim mesmo. É opresso, é pesado. Há um clima mesmo. Então muitas vezes a gente pensa assim, não, na igreja é esse recôndito, é esse gueto sagrado, mas fora da igreja o diabo deita e rola, é tudo do diabo, e o diabo vai triunfando, e os crentes têm que vir correndo para a igreja, senão o diabo pega no pé, ele pula dentro da igreja, ai, ufa, ai, pessoa, ora por mim, ufa, meu sapato ficou lá fora, né, capeta, ó, quase eu venho, ele me pega, como se a gente estivesse fugindo de cachorro, bravo, não, essa não é a realidade, sabe por que não, irmãos? Porque esse planeta é de Deus. Tudo que há nessa existência é de Deus. Deus, o nosso Deus, revelado na Bíblia, governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o reino do mal que Ele destituiu. Mas Ele limitou o reino do mal para as coisas da maldade. E não é somente na igreja que a gente tem proteção. Você terá proteção aonde você for, porque você é um braço da igreja aonde você vai. Então não é essa dimensão de que aqui é um gueto, e daqui o inimigo está por cima, está por baixo, tem seta, tem tanto. É o contrário. É as luzes nossas que vão para lá. Quando a gente dá um glória a Deus, quando a gente canta um hino, quando a gente sai fervoroso, onde a gente passa eles estão correndo. É o oposto, irmãos. Certa ocasião eu vi essa dinâmica. Uma mulher, quando ela vê uma barata, ela diz, ah, meu Deus do céu, uma barata. Eu sei que tem uns irmãos aí que, ó, não me faça dar o nome não. Eu fiquei sabendo de uns irmãos aí, pelo amor de Deus, amor, uma barata. Eu falei, ai Jesus, salinha pastoral para esse dito cujo. Mas vamos lá. Mas quando uma mulher vê uma barata, ela diz, bem, uma barata. Mas quando uma barata vê uma mulher, o que ela pensa? Meu Deus, olha o tamanho dessa mulher. Olha só o dedo dela, entendeu? Está entendendo? Quando a barata vê uma mulher, meu Deus, ela fala, é um gigante cabeludo, formoso, cheiroso, mas é um gigante que vai me esmagar, deixa eu sair daqui. E de repente a mulher acha o contrário, mas essa é a linguagem da barata, essa é a linguagem. Não é o contrário, eu vou te pegar, eu vou voar até você. Você tem nojo, você tem tudo isso. Mas na realidade a barata tem medo de você. Ela não pode te ver, tanto é que se esconde, corre, etc e tal. Meu irmão, olha aqui, nessa dinâmica. Quando você, esses dias no seminário aqui, teve um aluno que disse o seguinte, que eles foram fazer uma visita e foram lá expulsar um demônio.
E aí o demônio estava expulsando, e o filho do pastor, se não me engano, ou o filho do missionário, estava ali morrendo de medo daquele endemoniado, e o pai dizia assim: sai, Satanás, sai, demônio, sai. E o menininho assim: sai não, Satanás, sai não, fica aí dentro mesmo, fica aí dentro mesmo, porque ele estava morrendo de medo do diabo sair e pegar ele. Oh, coitadinho. Oh, coitadinho, não conhece Bíblia, né? Como brincamos, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Coitadinho, filho do missionário e do pastor. Mas voltando, quando você, irmão, quando você vem para a igreja, sai da igreja, pega a sua Bíblia, bota o teu joelho no chão, e você está entrando num lugar, mesmo opresso, e tem um capeta ali, sabe o que acontece? Não fica com medo não. Porque ele faz que nem a barata. Ai, tá chegando um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deixa eu sair daqui. O que esse crente veio fazer daqui? Vambora. Chegou, fica quieto. Porque, olha lá. É assim que acontece, filho. Aonde você pôr a palma da tua mão ou a planta do teu pé, o Espírito de Deus vai estar sobre você. Sabe por quê? Porque sobre a igreja há poder, sobre a igreja há promessas, e a promessa principal, quando Jesus institucionaliza a igreja, é: as portas do inferno não prevalecerão. O inimigo vai bater em retirada. Olha que interessante que aprendemos aqui essa semana. Olha que interessante, olha que fantástico essa ideia. Imagina o exército do mal querendo atacar. O diabo vai atacar a igreja, certo? E o que o diabo diz? Peguem as portas e ataquem a igreja. Dá para atacar com porta? Porta é objeto de ataque ou objeto de defesa? De defesa. Quando você vai atacar, o que você vai atacar com o quê? Com lança? Você vai atacar com o quê? Com flecha? Com espada? Ou com escudo, que também serve para você acabar dando na cabeça do inimigo, por exemplo, não é assim? Então, o inimigo, ele não tem contra a igreja instrumentos de ataque, porque ele existe para retroceder diante dessa igreja regada de autoridade e de promessa. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, ame a sua igreja, lute pela sua igreja, e você vai ver as portas do inferno bater em retirada, sempre aonde você for existir. Quarto lugar, essa igreja, que é a noiva de Jesus, ela sempre, por todo sempre, vai ser vitoriosa sobre a terra. Sempre vai ser, sabe por quê? Simplesmente porque ela é de um noivo que é vencedor e é vitorioso. Quinto lugar e último lugar, não é apenas uma noiva adornada e enfeitada que o noivo espera, mas é uma noiva adornada e enfeitada e guerreira, corajosa, que ele espera encontrar. Estou falando isso porque nós, igreja de Jesus, aprenda isso, amados, noiva de Jesus, somos também, uma outra metáfora que o apóstolo Paulo diz, somos soldado de Jesus. Soldado. Na figura de linguagem da noiva, então, é um bando de soldados noiva. Mas é. E eu quero ilustrar aqui de uma forma fantástica. Fantástica. Eu gosto muito de assuntos de liderança, vocês sabem disso. E Sun Tzu, o grande general chinês, foi convidado por um imperador para treinar com as suas técnicas o seu exército. E quando ele entra diante do imperador, e o imperador deu a ele passe livre para ele treinar e ensinar a arte da guerra para todo o seu império, ele perguntou ao imperador sobre as suas concubinas. Será que essas concubinas podem ser úteis ao imperador e à sua defesa? E aí elas todas bonitas, todas charmosas, todas delicadas, as chinesinhas, sorriram. O imperador, olhando assim a fragilidade de uma mulher, e na cultura chinesa nunca se tinha tido mulheres que lutassem, achou estranho.
E ali ele, como general, e agora o general, saibam disso, numa escalada de hierarquia, irmãos, tem um rei. Tem aqueles que administram o palácio. Aqueles que administram as finanças de um império. Tem os administradores, tem os conselheiros e tem os guerreiros. E dentre os guerreiros, o general. E no momento de guerra, é o rei e o general. Num outro momento de paz, é o rei, o administrador, é o rei e os conselheiros, etc. Mas na guerra, o general milita em prol do rei, do imperador. Então, todos os recursos do tesouro do país é para o general usar como ele bem entender, porque afinal de contas ele tem um povo a zelar. Então Sun Tzu, um habilidosíssimo general, ensinando ao seu imperador, fez essa pergunta sobre as concubinas, as mulheres do rei. E ali elas sorriram, e ali elas bocejaram, zombaram. E ali ele deu uma ordem para elas. E depois, uma ou outra obedeceu. Deu uma nova ordem. E as principais concubinas que estavam perto dele, ele decapitou, matou. Na frente de todas e do imperador. E na terceira vez ele deu uma nova ordem. Todas, opa, pelo amor de Deus. Já ninguém mais brincou porque ele acabou com as moças. A partir de então, aquelas mulheres se tornaram a comitiva de defesa mais próxima do imperador. Não eram apenas concubinas, mas se o inimigo passasse pelos soldados, passasse pelos pelotões, passasse pelos capitões, chegasse ao general e passasse, ainda tinham que enfrentar as concubinas reais antes de pegar o rei. E ali se desenvolveu uma nova técnica de defesa daquelas Shaolin, daquelas mulheres que usam, né, o negócio do cabelo, etc., que a gente vê até nos filmes. Mulheres desenvolvendo uma técnica de luta singular e se postando como mulheres, não só concubinas de um imperador, mas o pelotão de defesa do noivo. Vem cá! Você não é só uma noiva adornada, não. Você é um soldado de Jesus, que defende a honra do noivo, que valoriza pelo noivo, que pode tributar honra e glória ao noivo, com a sua vida, com a sua dignidade, com a sua coragem, não só com o seu jeito, com a sua performance, mas com o seu amor de estar disposto a morrer pelo noivo e a defender a causa do noivo, de militar por esse noivo, de amar esse noivo, de se apaixonar por esse noivo, porque esse noivo já te garantiu que você tem lugar seguro para toda a eternidade quando você partir. Não seja uma noiva sanguessuga, aquela que só se apropria do noivo e faz do noivo o seu objeto de milindragem. Não, faça da sua vida uma noiva adornada, limpa, mas uma noiva que valorize o seu noivo, que valorize o seu amado, que valorize aquele pelo qual te conquistou um dia. E a Bíblia vai trazer com tanta maestria esse papel da mulher, que lá em Provérbios vai falar que a mulher virtuosa, quem achará? Porque é alguém singular. É uma guerreira antes de ser bela. E é por isso que a Bíblia vai trazer o papel da mulher de uma forma tão linda, que a sábia edifica. Ou em outras palavras, você é noiva que pode construir o reino de Deus em nome de Jesus. Nessa noite eu quero orar, pedir, Deus, resgata a minha paixão por Ti. A partir de nós, para a Tua glória. Faça-nos amar-Te, ó Pai, como Deus, e a Tua igreja como uma noiva, como uma mãe, que milita na Tua luta. Não nos permita julgar, porque a igreja é Tua. Não nos permita viver afastado da Tua igreja. Antes, dentro dela, no Teu aprisco, vivendo o Teu corpo. Não nos permita ficar fora, porque fora não teremos as Tuas promessas, mas dentro temos a promessa de que o Senhor será conosco. Temos a promessa de que o Senhor mostrará o seu poder sobre nós, mostrará a sua glória e nos dará vitória. E faça de nós, não apenas noivas, mas faça de nós noivas como soldados que militam
na defesa da comitiva principal desse noivo para a glória do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo agora em nome de Jesus. Pai, eu entrego a tua palavra ao teu povo nessa noite. E assim como o Senhor foi com a igreja de Tessalonicenses, que o teu Santo Espírito, Pai, possa um dia, para a glória, honra e louvor do teu nome, tecer palavras tão lindas, por meio do nosso mérito, a nós. Queremos te honrar, queremos te glorificar e sermos homens e mulheres que fazem esse papel lindo da tua noiva de uma forma maravilhosa, porque tu mereces. Tu mereces o nosso melhor afeto, a nossa melhor devoção. Tu mereces a nossa melhor conversão, tu mereces o nosso melhor zelo, tu mereces o nosso melhor tudo. Tu mereces o nosso melhor adorno, tu mereces a poesia mais linda, tu mereces o perfume mais suave, tu mereces os gestos e os afagos mais carinhosos, e tu mereces os gestos mais guerreiros e destemidos do nosso coração. Tu mereces a maior coragem da nossa vida. Tu mereces, Senhor, ser honrado pela nossa vida e existência a cada dia, aonde formos. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos fiel até a morte para a glória do teu nome. É assim que eu oro, entregando essa palavra e pedindo: aviva-nos. Faça-nos viver apaixonados por ti. Apaixonados por esse projeto que outrora esteve oculto pelos séculos chamado igreja, e que foi revelado a nós. Ajuda-nos a amar essa igreja, amar esses irmãos, amar essa liderança, amar o pastor, que eu preciso tanto, Senhor, não simplesmente por uma carência, mas porque tu me colocastes aqui para amá-los e para ser amado por eles. Em nome de Jesus, levanta um exército poderoso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um feliz Dia das Mães, em nome de Jesus.